né? Ela não tem uma bula que a gente consiga definir quem é, quem foi, quem será, né? Na vida. Então, a vida ela se torna muito dinâmica e esse grupo ele é um grupo que ele traz muito dessas informações, tá? Pode passar. Eu que passo? É vocês que passam? Tá, passei aqui. Eu acho que eu passei. Eu apertei aqui, mudou a tela. Acho que sou eu que estou passando. A gente que passa. Eu que estou passando, Magali, aí qualquer coisa é só falar. Tá, então eu vou fazer um sinalzinho assim para você mudar a tela, tá? Bom, começando do começo, né? Nessa pandemia aí, a gente está trazendo um tema que é justamente esses medos e esses anseios nesse período. Né? Então, começando lá do começo, né? Então a gente saiu, né? Esse vírus ele teve a primeira informação dele em dezembro e chegou aqui no Brasil final de janeiro, fevereiro, começaram a ter alguns casos e a gente estava em pleno carnaval, né? Vivemos um carnaval maravilhoso, aquela aglomeração total, né? Muita gente, e dias depois, no dia 11 de março, a Organização Mundial da Saúde declara pandemia. E aí a vida se tornou um lugar vazio, né? No sentido de que essa aglomeração ela passou a não poder mais existir, esse contato pessoal passou a não mais existir. Esse mundo ele ficou muito assim como a gente está hoje aqui, né? Na telinha, olhando a vida pela janela, e a gente sem saber o que de fato, qual a dimensão disso tudo. A gente ouvia histórias, né? Começou lá na China, depois foi para a Itália, Europa, e foi chegando aqui devagarinho e deixando a gente assim perplexo com tudo que estava acontecendo e a gente achando que não ia acontecer com a gente, mas pandemia, enfim, ela se espalhou e está no mundo todo. Pode mudar. Isso. Aí eu trouxe essa imagem é de uma artista que eu tive a honra de... Perdão, Magali, eu sem querer mutei a senhora, me desculpa. Pode, por favor, se desmutar? Certo. Tá, me desculpa, viu? Pode continuar. Tá, joia. Eu trouxe essa imagem, tá? A imagem de uma artista que eu tive a honra de dançar com ela quando eu fiz 50 anos, há 2 anos atrás, a Gessiara, e ela, quando me apresentou essa imagem, quando eu vi essa imagem, eu lembrei muito do momento em que a gente começou a viver e que a gente está vivendo, né? A gente tendo que se virar dentro de um espaço que era o nosso lugar de descanso e de calmaria, ele passou a ser um lugar que, inclusive, dito por gestantes que eu acompanho, de prisão. Né? Então, a nossa casa, o nosso canto, a nossa cama, o nosso quarto, ele passou a ser um lugar onde a gente começou a se sentir um pouco sufocada por esse espaço que era para ser de calma. Né? E a gente passou a ver, então, esse mundo assim pela janela e a vontade de, às vezes, sumir, como está no último quadradinho aí. Né? Pode passar. Isso. Bom, para nós, doulas, né? Não sei se Vitória sentiu isso, mas eu acho que sim, pelas conversas que a gente já teve, a gente ficou meio perdido, né? Também nesse lugar. Né? Como que a gente vai trabalhar, como que a gente vai atuar, como que a gente vai acolher essas gestantes sem poder estar em contato com elas, presencialmente. Nosso trabalho é de toque, é de acolhimento, é de escuta próxima, é de abraço, né? É de massagem. Então, é um trabalho muito, muito corpo a corpo, eu diria. Né? E aí veio essa história do coronavírus e
começaram a ter várias restrições nos hospitais, nos atendimentos. O próprio ambulatório do HUB fechou, passou a não ter mais atendimento lá, a gente não pôde mais estar presente lá, até por uma questão mesmo sanitária, de saúde pública, e a gente ficou meio perdido. E aí começaram a surgir algumas orientações para a gente de como atuar em tempo de pandemia, então orientação para os partos domiciliares, para os partos hospitalares, os equipamentos de proteção individual. Então, quem primeiro lançou isso foi a Dona International, que foi a primeira que começou os cursos de doula ainda lá nas Américas, né? Na América do Norte, nos Estados Unidos ou Canadá, não lembro bem, mas foi a primeira cartilha que surgiu. Então, isso foi dando uma luz para que a gente pudesse começar a caminhar, e foi então que a gente começou a fazer esses atendimentos de forma virtual e trazer o grupo para o virtual, enfim, e começar a dar esse acolhimento, dar essa informação dessa forma que a gente faz hoje aqui, né? Mas que a gente percebeu que funcionou muito bem pela própria necessidade da situação. Então, tanto as gestantes precisavam ter esse lugar de acolhimento, como a gente também precisava conseguir trabalhar, e essa forma ela casou muito bem. Pode passar. Pode passar, Luiz, ou Maria Eduarda. Oi. E aí, só para vocês verem o tanto de coisa que a gente pode fazer, né? Então, os atendimentos de doula foram feitos assim, de forma virtual. A nossa roda de gestante maravilhosa, ela continua linda, divina, né? Infelizmente, de uma forma assim virtual, mas bastante acolhedora e aconchegante. As oficinas de Chantal, as oficinas para gestantes. Então, esse mundo ele começou a funcionar dessa forma, né? E, como eu já falei, pela própria necessidade de ambas as partes, a gente de poder ofertar essa informação, como a necessidade da pessoa também de receber as informações. Volta. Uai, está passando tudo. Pessoal, dá uma olhada aí que está voltando tudo. Oi, Tá eu acho que está rápido. tendo um pequeno problema. Luísa, se você quiser, a gente pode compartilhar para você, não tem problema. Pode não, passar. Tá tranquilo, porque eu acho que eu apertei um negócio aqui. Agora voltou, né? Normalizou. Tá, normalizou. Tá. Então, assim, dessa forma a gente conseguiu se conectar. Fora as lives informativas, né? Muitas lives com profissionais maravilhosas, com doulas, médicas, enfim, o pessoal, participei de algumas reuniões que teve com a ANS, com a Anvisa, com doulas da América Latina, e assim a gente vai buscando informações para entender uma questão que, para todo mundo, ainda é um ponto de interrogação. Com todos os estudos, com todas as pesquisas, ainda surgem cada vez mais novas descobertas, né, novos sintomas, novas formas desse vírus atuar. Agora a gente está chegando aí com a terceira onda, né? Então, tem a questão da vacina, que foi muito falado, aqui, inclusive na roda de gestantes hoje. Então, a gente tem buscado esse meio de comunicação para entrar em contato com as mulheres. Pode mudar, mulheres e homens, né? Pode passar. Isso. Aí eu vou falar aqui de alguns riscos e outros pontos também, né? Então, como a gente viu as grávidas num determinado momento dessa situação toda, elas foram incluídas no grupo de alto risco, né? No grupo de risco, tanto as grávidas como as puérperas. E o que a gente percebeu ao longo disso? O próprio grupo, como eu falei, né? O grupo de gestantes do HUB, ele é muito
rico nessa questão das informações, né? Infelizmente, a gente teve várias mulheres lá que apresentaram Covid, né? E que todas, graças a Deus, estão bem, mas tivemos gestantes que tiveram que ir para a UTI, tivemos gestantes com Covid no início da gestação, tivemos gestantes com Covid no final da gestação. Então, a gente teve uma, inclusive, que aqui está falando aqui, ó, aumento na taxa de parto prematuro entre gestantes infectadas. Aconteceu isso no grupo, né? A maior taxa de baixo peso fetal ao nascimento e restrição de crescimento fetal, tivemos isso no grupo também, né? Então, o grupo ele traz essas informações que, olha só, para você ver o micromundo que a gente está no grupo de gestantes, né? E a quantidade de informação que a gente tem a respeito desse coronavírus, né? Aí foi visto o seguinte, que a transmissão do vírus de mãe para filho, ela é muito rara. Rara, né? Assim, ok, ela pode não acontecer muito, mas ela é possível de acontecer, tá? Não foi possível identificar, por exemplo, partículas dos vírus no líquido amniótico, nem no cordão umbilical, nem no leite materno. Por isso, a amamentação ela é preservada. Mesmo que a mulher tenha coronavírus, ela pode, com todo cuidado, amamentar o seu bebê, que inclusive já vai passando anticorpos para esse bebê. Não se observou até o momento, por exemplo, o risco de malformação fetal por conta do vírus. Então, não se ouviu falar, porque se isso tivesse acontecido, acho que também já teria chegado aos nossos ouvidos aqui, né? E a incidência de crianças abaixo de 5 anos com infecção por Covid-19 é extremamente baixa, mas é possível sim, né? Então, assim, a gente lê, né? E a gente fica sabendo, por exemplo, de bebês que morreram pela infecção do coronavírus, né? Então, existe morte de bebês, existe morte neonatal, existe morte materna por conta desse vírus, mas ainda é tudo muito difícil de estabelecer um padrão, né? Acho que a grande questão desse vírus é de se estabelecer um padrão da forma como ele age e em quem ele atua, né? Em quem ele pega e transmite e tal. Então, essa dificuldade, ela desorganiza, vamos dizer assim, desorganiza as nossas emoções e isso fica muito à flor da pele, principalmente nesse momento de gestação e pós-parto. Pode passar. Isso. Né, os grandes medos que surgem, isso eu peguei também muito do grupo, de informação do grupo, né? A ansiedade é algo que fica extremamente aflorado, né? Porque a gravidez, a gestação por si só, ela já é um fator que desencadeia uma ansiedade, por si só, né? Muitas vezes é o primeiro bebê, ou mesmo que seja segundo ou terceiro, às vezes é uma gestação que não foi planejada, que não foi querida naquele momento, às vezes é uma gestação que traz alguns riscos, ou é uma gestação que traz muito desconforto para essa mulher, fisicamente falando. Então, a ansiedade por si só ela já está presente, né? Dentro desse quadro de pandemia, dentro da Covid e dentro dessa questão agora envolvendo também vacina, né? Vacina, não vacina, morreu uma gestante no Rio de Janeiro, então para todo mundo de vacinar, vamos vacinar só as gestantes e puérperas com comorbidade, com as vacinas da Coronavac e da Pfizer, né? Então, assim, isso tudo, cara, gera uma certa ansiedade pelo medo, né? Pelo medo, você fica desestruturada, né? Você tinha vamos dizer assim, um certo conforto, uma certa estabilidade na vida, de repente chega esse coronavírus e vira tudo de cabeça para baixo.
muito medo em relação à violência obstétrica, porque em muitos lugares, ficou proibida, por exemplo, a entrada de acompanhante, a entrada de uma doula, a entrada de uma pessoa que pudesse ser de cunho afetivo dessa mulher mesmo, né? Então, esse medo da violência obstétrica ele ficou bastante aflorado também. As intervenções desnecessárias, então, muitas vezes, essas violências obstétricas vinham por intervenções também desnecessárias. Ficar sozinha no ambiente hospitalar, por exemplo. A dúvida, né? A gente viu muita procura e muita busca, por exemplo, pelo parto domiciliar. Para quê? Para fugir do ambiente hospitalar, né? O ambiente hospitalar é um ambiente que deveria ser o mais limpo, né, assim, possível. Agora tinha essa questão do coronavírus que estava amedrontando muitas mulheres que, num primeiro momento, imaginavam ter esse parto hospitalar. Então, houve muita procura. Então, essa dúvida também ela é cruel, né? Você ter que, às vezes, você queria muito ter um parto hospitalar, mas por medo de ter um parto domiciliar, mas e se você for transferida? E se não acontecer? Então, foi uma questão que gerou mais conflito ainda, né? A falta da rede de apoio, por exemplo, com esse isolamento social, o que acontece? Os pais, né, as mães, as tias, as primas, irmãs que viriam acompanhar essa mulher no pós-parto, por exemplo, ou na gestação, não puderam mais vir, por conta do trânsito de aviões, do trânsito nas rodovias, pelo coronavírus, pela transmissão, por isso, por aquilo, né? Então, assim, a gente viveu muitos conflitos assim. A gente teve uma gestante que teve um bebê em Manaus, a Lívia, no meio daquele caos todo que aconteceu lá, assim, uma coisa de louco que estava acontecendo, e ela estava muito assustada com tudo isso. Então, todos esses conflitos que chegaram a mais, né, do que os que normalmente chegam para as gestantes, eles trazem, sim, umas certas consequências, né? Até no comportamento da gestação, na evolução da gestação, do parto e tudo mais, né? Então, essa falta de rede de apoio também foi outra questão. A gente teve uma gestante na Argentina que não sabia se vinha para o Brasil, se a família dela ia para a Argentina. No final, ela resolveu ficar na Argentina, e aí a mãe dela foi para lá para ajudar ela. Mas tudo isso com todos esses cuidados, né? E aí tudo isso envolve esse perigo para a mãe e para o bebê, né? A mãe, uma mulher que está gestando, naturalmente a imunidade dela já fica menor, né? Pela questão de tudo que está acontecendo com ela, pela gestação de uma nova vida dentro do corpo dela, tudo que é de bom que ela tem no corpo está indo para esse bebê e acaba faltando para ela esses anticorpos, né? Essa imunidade, assim. Então, ela fica suscetível mais facilmente a doenças, né? Então, a gente tem que ter todo um cuidado muito precioso com essas mulheres. E toda essa questão psicológica, né, que envolve isso, ele afeta diretamente na saúde física da mulher. Pode passar. Eu trouxe aqui algumas deixa eu só, alguns pontos, né, que, por exemplo, o Ministério da Saúde recomenda que mulheres adiem a gravidez devido à pandemia. Ok, se você ler essa informação e você não for uma mulher que deseja ter filho, ou uma mulher que esteja numa idade avançada, que planejou ter o filho por agora, tudo bem. Oi? Alô? Bom, aí veio um contraponto aqui dessa ginecologista obstetra Laura Penteado, numa entrevista na Isto É. Além do receio de contrair o vírus, a mulher carrega outras questões, como o tempo de sua vida fértil e comorbidades associadas. Então, olha só, como, né, o Ministério recomenda uma coisa e
né, sem pensar nesse outro lado. É uma coisa que é difícil de você organizar, né, de você querer restringir, querer organizar a vida das pessoas, dizer agora não pode, ou às vezes a mulher está tentando há um tempão, engravidou naquele momento, e quando você diz isso, e uma mulher engravida, parece que você está indo contra o Brasil, né? Você está indo contra as regras da saúde pública, contra. Então, já fica uma culpa incutida naquela mulher que ela não precisava carregar, né? Aí veio a Anvisa com essa nota técnica de suspender a vacina por causa de um evento adverso. Então, olha, outro ponto muito forte aí, né? Você que estava doida para que a vacina chegasse, porque a vacina, a gente entende que a vacina é uma forma de proteger o indivíduo dessa doença, né? Ou de uma forma mais grave dessa doença. Aí uma grávida morre, né? Por uma trombose venosa, com 35 anos de idade. E aí a gente teve hoje uma apresentação lá na roda, que uma psicóloga, cunhada de uma das estudantes, foi vacinada exatamente com AstraZeneca no dia 11/5. A sorte é que ela é psicóloga, da área comportamental, e ela entende que ela precisa só se preocupar se sentir alguma coisa, né? Então, não ficar encucada com essa história e isso acabar virando uma coisa louca na cabeça e acabar desencadeando alguma coisa por um pensamento e não por uma reação do corpo real, né? Então, ainda bem que ela é assim, ela é uma psicóloga nessa área, mas e quem não é? E quem foi grávida, vacinada nesse dia, por exemplo, né? Então, a gente precisa ficar atento a essas informações, né? Como elas chegam, como passar isso, principalmente num grupo de educação perinatal, porque uma das coisas que a gente trabalha muito lá é essa questão desses medos, né? Desses medos, porque o medo ele bloqueia o corpo, bloqueia a mente, bloqueia tudo. E o que a gente tenta passar lá no grupo de gestantes, né? E que é interessante que as mulheres escutem, é que a informação é a melhor arma para diluir esses medos. Quando você tem a informação correta, quando você busca nos lugares corretos, com as pessoas que realmente podem te passar informações de qualidade, você fica tranquila e segue a sua vida normalmente, sem esses medos todos ficarem acumulando ideias na cabeça, né? E uma das últimas leis agora que saíram agora, né, foi que agora, né, só agora, as grávidas já tinham entrado em grupo de risco, dispõe sobre esse afastamento da empregada gestante das atividades de trabalho presencial durante a emergência de saúde pública de importância nacional decorrente do novo coronavírus. Então, toda mulher que trabalha, que esteja nessa condição de gestante, ela deve ser afastada para um trabalho home office sem alteração do salário dela, né? do que ela recebe. Então, essa lei ela foi muito importante. Novamente, eu peço desculpas, a gente está tendo um problema com um dos nossos participantes que toda hora liga o áudio. Agenor, se você puder prestar bastante atenção e desculpa, Magali, 1000 perdões, tá? Certo. Então, a importância da gestante poder ter a tranquilidade de continuar o seu trabalho, de receber o seu salário, de receber a sua remuneração sem comprometimento nenhum. Imagina a tranquilidade que ela não vai ter, né? Tanto com o seu próprio trabalho, que vai ser muito melhor para ela vai estar bem tranquila, quanto para a gestação dela, né? Ela ficar tranquila que ela está num lugar, como é que se diz? Protegido dessa aglomeração, protegido desse contato,
e vai poder ter uma gravidez muito mais tranquila, né? Então, tudo bem, só veio agora, mas que bom que veio. Então, isso é muito importante que seja ressaltado. Pode passar. Então, ó, durante a gestação, né, essa aqui é a minha filha, Beatriz, eu tive a oportunidade de ter uma gestante dentro da minha casa. Então, a gestação dela foi ano passado, né? Ou seja, em plena pandemia, nasceu na pandemia, num parto domiciliar, com a parteira tradicional, a parteira da tradição, e a gente pôde fazer vários vídeos e trabalhar todas essas questões da respiração, dos exercícios, da calmaria, né? Da calmaria, dentro da minha casa e passar isso para as mulheres também do grupo. Então, isso foi bem legal, assim, porque não é qualquer doula que tem uma grávida em casa, né, Vitória, Luísa? Para a gente poder estar bem pertinho, matando a saudade desses acompanhamentos, assim, olho no olho, o toque, né, as massagens e tudo mais. Então, o que a gente procura passar, né, e dentro do grupo é isso, que apesar de toda essa loucura, a gente está carregando, né, as mulheres grávidas estão carregando a humanidade do futuro. Então, elas precisam estar bem e o bebê também. Então, inspira, expira e não para, né? Por quê? Passa aí, Luiz. Porque a vida não para, né? A vida não para. Apesar de tudo isso, de todo esse coronavírus, bebês já estavam a caminho, bebês foram encomendados e partos estão acontecendo esse ano e partos vão acontecer para sempre, né? Então, a gente precisa estar bem, passar por esse período da melhor forma que a gente puder, vacina sim, mas agora, com grávidas e puérperas, a orientação é aguardar as próximas recomendações da Anvisa para ver como tudo vai funcionar. Nós comentamos hoje sobre as vacinas da Coronavac e da Pfizer, que são com vírus inativos, mas mesmo elas, para gestantes e puérperas, ainda está em suspensão. Somente estão sendo aplicadas nas gestantes com comorbidade, né? A da Pfizer e a da Coronavac. A AstraZeneca está suspensa mesmo. Então, o melhor que se faz, que a gente tem a fazer, é aguardar, manter as recomendações de máscara, de álcool gel, de não aglomerar, né? Então, a gente tem que manter esses cuidados para se preservar e preservar a gente e preservar os nossos familiares. Então, só para vocês terem uma ideia, ó, a Catalina, filha da Vivian, ela teve o bebê no HUB em novembro do ano passado. E depois que ela teve o bebê, ela entrou numa noia, ainda lá no HUB, de que ela tinha pegado coronavírus. Ela quase pira lá dentro. Olha só, porque ela começou a tossir, estava se sentindo cansada, e ela falou, pronto, peguei esse negócio aqui, e ela quase pira. Então, a gente teve que conversar, o marido dela teve que conversar, ela foi atendida lá pela psicóloga e pelas enfermeiras e pelos obstetras lá da HUB, né, para que ela se acalmasse e entendesse que ela não estava com isso. Ela chegou até a fazer o teste lá mesmo, e ela não estava. Então, para você ver como que a cabeça da gente cria os monstros, né? Gabriel, aqui, e a... Ai, meu Deus, espera aí. É porque eu não estou vendo o nomezinho dessa daqui. É a... Qual o nome desse bebê aqui? Vocês conseguem ver? Eu não consigo ver na minha tela. Lívia. Lívia. Então, o Gabriel e a Lívia, eles nasceram... as famílias deles, as redes de apoio, tiveram Covid. Então, os avós que iam ficar com eles
perto deles terem bebê, estava tudo organizado, plano de parto pronto, feito, que a Lívia aqui, a Lívia já tem um irmãozinho, né? Esse irmãozinho ia ficar com os avós, estava tudo certo na casa deles e tal. E aí teve que mudar toda a estrutura de quem seria essa rede de apoio, né? Aqui também teve Covid. Menos de 15 dias do nascimento do Arthur, a minha filha Laura apareceu com Covid aqui em casa, né? E aí foi um Deus nos acuda, porque como é que tá? A gente cuidou a gravidez inteira, cuidou o tempo todo, e aí, de repente, ela aparece com corona e diagnosticado detectável, né? Então, meu marido ficou negando até, falou só, tá só detectável, não é não. Aí eu falei, detectável é sim, né? Então, vamos lá, vamos cuidar, vamos deixar ela isolada. Ela ficou isolada no quarto de serviço, usando o banheiro de serviço, comendo, bebendo, tudo lá no quartinho lá de trás, para a gente poder cuidar desse momento, né? Então, assim, para você ver como que isso tudo assusta, é assustador, né? E os cuidados que a gente tem que ter e a calma, porque a vida está aí, né? Barrigas surgindo, bebês nascendo e mães nascendo, e o mundo ele continua. E nós já vivemos em outros tempos, outras pandemias, e os cuidados é que vão fazer a diferença, tá? Pode passar. Eu trouxe aqui para vocês, ó, depois eu posso mandar até para vocês, que eu tenho isso em PDF, Maternidades Plurais, os diferentes relatos e aventuras e oceanos das mães cientistas na pandemia. Então, aqui tem uma série de relatos de mães estudiosas como vocês, cientistas, como que elas estavam se vendo dentro desse mar da pandemia, tá certo? Aí eu trouxe aqui, ó, o isolamento social só exibiu descancaradamente esta situação, né? Por quê? Aqui fala muito da sobrecarga da mulher, né? Então, diante de tudo isso que acontecia, a sociedade ainda cobrava da mulher todo esse cuidado com as crianças, todo esse cuidado com a casa, todo esse cuidado com tudo, sendo os homens privilegiados nesse momento, né? Então, os homens podiam sair, as mulheres não, e isso foi uma loucura. Então, esses relatos que tem aqui, eles são muito interessantes. Passa aí que eu vou ler 2 trechinhos de 2. Ó, como ser mãe militante, amiga, tia, irmã, esposa, filha, dona de casa, sobrinha, pesquisadora, trabalhadora remota em meio à pandemia. Nado, ainda à deriva, mas sempre a esperançar. Novas experiências e formas de viver a vida. Então, o que é legal aqui dessa fala? A gente precisa se flexibilizar, a gente precisa entrar nesse mar e se deixar levar um pouco por ele, para ver aonde que a gente vai dar. Se a gente ficar enrijecido e parado, e querendo que esse coronavírus não exista, querendo que a vida que eu tinha volte ao normal, querendo que tudo aconteça, a gente não vai viver. Agora, se a gente parar e prestar atenção e dar chance às novas experiências e formas de viver a vida, a gente consegue sair dessa, tá? O outro depoimento aqui fala, ó, mas o mês de maio me derrubou. Comecei a acordar 3, 4 horas da manhã para tentar dar conta do trabalho remoto, porque a carência da Ana Cecília me denunciava qualquer olhada no celular. As reivindicações de atenção dela eram diárias e constantes. Mas você e o papai só ficam no celular e no computador, ninguém brinca comigo. Então, olha o tamanho da mudança que aconteceu com a chegada desse coronavírus, com esse isolamento social, com esse lugar que da escola, a escola passou a ser dentro da sua casa, o trabalho passou a ser dentro da sua casa, tudo ficou acumulado aqui, de repente essa casa
é um lugar onde você, às vezes, não gostaria de estar, né? Então, é muito tenso tudo isso. Pode passar. E aí eu encerro aqui a minha apresentação dizendo: eu sou a terra, eu sou a vida. Do meu barro primeiro veio o homem, de mim veio a mulher e veio o amor. Veio a árvore, veio a fonte, vem o fruto e vem a flor. Uma frase de Cora Coralina que eu amo de paixão. E deixo com vocês aí esses pontos para vocês aí pensarem, refletirem sobre o quão difícil está sendo esse momento e tão complicado, e só mesmo a gente sendo flexível com a gente mesmo, né? Se permitindo, a gente consegue passar por isso de uma forma mais tranquila internamente. Obrigada, gente. Maravilhoso, Magali. Maravilhoso. Tudo que você trouxe aí, fantástico, viu? De fato, foi muito maravilhosa a sua apresentação. E Magali, surgiu uma dúvida que eu acho que em conjunto responder. A pergunta é a seguinte: pode ocorrer problemas neurológicos em RNs nascendo com Covid-19, decorrente da mãe ter sido contaminada no período gestacional? Eu posso responder. Ok. Olha, é assim, eu até estou com alunos fazendo estudo, né? Só que, assim, os problemas neurológicos, se houverem, ainda não foram registrados, não tem pesquisas que chegaram a esse alcance, porque a criança que pode ter um problema neurológico, provavelmente daqui a 1 ano é que vai ser mais perceptível, né? Quando ela começar a comer, a andar, né? A não ser que seja alguma coisa decorrente da prematuridade, né? Então, aí tem que associar a prematuridade, se for prematuro, se a mãe realmente teve o Covid, se a criança também apresentou, entendeu? Mas a mãe com Covid, a gente já viu que alguns estudos demonstram que é muito rara, raríssimo, quase nada não tem estudo comprovando que há uma transmissão vertical, que daí o bebê adquiriria, né, a COVID. Então, é importante a gente ter em mente que esses estudos agora vão ser a longo prazo, né? Vai ter que ser estudos feitos no decorrer de uma vida de uma criança até 10 anos, 15 anos, que é um estudo que vai dizer se realmente teve alguma sequela. Pode ter algum bebê positivo? Sim, tem estudos que apresentam que recém-nascido adquiriu, mas não via placentário, ele adquiriu por meio do ambiente que ele estava, hospitalar, ou a contaminação de alguém que transmitiu para ele naquele momento, que ainda também são estudos. Então, a gente não tem, assim, certeza de dizer isso acontece ou isso não, né? É tudo daqui para frente. Não sei se Magali tem alguma outra informação. Não, é isso mesmo. O motivo ser o coronavírus, a gente não tem essa resposta, entendeu? Porque, assim, nascem bebês com sequelas neurológicas antes do Covid e agora. Morrem bebês antes e agora. Morrem mães antes e agora. Então, essa resposta para dizer assim, foi o Covid que causou isso, a gente não tem essa resposta. E é isso que, às vezes, deixa um buraco, né, assim, enorme um ponto de interrogação muito grande na cabeça das mulheres, da gente, né? E aí, eu vou engravidar agora, não vou engravidar agora? Mas não existe, por exemplo, nenhum caso de malformação por conta da mulher que teve Covid. Lá no grupo apareceu uma hoje que ela tomou a vacina sem saber que estava grávida, e a gravidez aconteceu, ela já tomou as 2 doses lá em janeiro, ela era estudante de enfermagem, acho que está com vocês, e está tudo bem com o bebê, está tudo bem com ela. Então, assim, essa resposta a gente não tem, por conta disso que a Rejane mesmo falou. Vai ser uma coisa a longo prazo
e se descobrir que foi pelo corona, acho que é mais difícil ainda, né? Assim, porque é um estudo bem profundo. Eu estava conversando isso com uma amiga esses dias e eu acho que a gente fez um paralelo muito grande com a época que teve o surto de Zika vírus, que a gente não sabia se ia ter consequência para grávidas e tal, e depois que foram descobrindo que tinha uma associação direta com a microcefalia, né? Então, com tudo que a Magali foi falando, né, fez quase uma retrospectiva, assim, foi passando um filme pela cabeça também de como a gente mudou a nossa forma de atendimento. Às vezes a gestante vinha procurar, né, pelo menos comigo, acho que doulas em geral, com uma perspectiva diferente diante da pandemia. Eu acho que agora eu via muito essa necessidade de proteção, né? E assim, a gente não tem como te proteger. Eu vou estar do seu lado para o que você precisar, eu vou segurar sua mão, a gente vai fazer toda a preparação para o parto online, mas eu não tenho as respostas que você gostaria, infelizmente, não tenho nem para mim, nem para minha casa, nem para ninguém. E eu acredito que a pandemia evidenciou muito a necessidade dessa preparação emocional, né, para o parto e para o puerpério, porque os puerpérios estão ficando bem mais solitários, acredito. Se já era antes, agora, então, tá no áudio, assim. Às vezes que eu fechei a câmera, foi mensagem de puérpera, mandando áudio e eu escutando para responder, né? Orientação para amamentação também. Eu fiz o curso de consultora durante a pandemia, porque eu vi que estava tendo mais dificuldade das pessoas para poder amamentar. Você está na casa da pessoa, se você sabe como que é a rotina dela, mas a gente faz o que a gente pode, a gente não pode deixar essa gestante, essa mãe, né, sem suporte. Então, e até as diretrizes que você trouxe, assim, gente, foi um déjà vu muito grande, que eu lembro que quando saiu isso ano passado, foi um furdúncio. Meu Deus, saiu as orientações de como a gente vai conseguir trabalhar e tal. Eu lembro que o primeiro parto que eu atendi já na pandemia, que foi bem no início, não tinha saído a recomendação de usar máscara ainda. Então, eu não usei máscara durante o parto. E depois que aconteceu que saíram aí, eu fiquei morrendo de medo, demorei acho que mais um mês para poder voltar no hospital, mas eu fiquei, meu Deus, eu não usei máscara. A gente não tinha esse conhecimento de que era importante, né? Agora a gente sai com 2 máscaras até, dependendo da situação. Então, o controle que a gente sempre procura trabalhar, né? Abrir mão do controle, se entregar ao processo do parto. Acho que isso agora está muito mais evidente, não só para a gestante, mas pelo menos para mim também. Eu trabalho muito isso comigo mesmo. A gente precisa cuidar da gente para conseguir cuidar de outra pessoa, né? Então, eu gostei muito da apresentação, adorei, assim. É muito importante a gente ter esses espaços para poder conseguir conversar sobre isso também, porque não é fácil. Não é fácil. É puxado, mas vale muito a pena. E assim, trazendo porque diante do que a Magali está falando, que é um grande ponto de interrogação, acho que para todos nós, apesar dos pesares, mas também como mulher, né? Porque, assim, trazendo um pouco para mim, eu penso muito em um dia futuramente ser mãe, mas todo esse cenário muda a nossa perspectiva diante disso, não só como profissional da saúde, não só como mulher, mas também como alguém que se sente responsável diante da sociedade, né? De ter a responsabilidade social de fato. E eu queria que vocês trouxessem um pouquinho também para a gente como que vocês se sentiram e ainda se sentem durante todo esse processo de uma grande interrogação. Bom, confesso que de vez em quando bate uma como se fosse uma deprê, assim, sabe? Porque é muito ruim a gente querer estar nos lugares, querer estar com as pessoas. Graças a Deus, eu tenho a possibilidade, por exemplo, de estar com a minha mãe. Minha mãe mora ao lado aqui. A minha família já é uma aglomeração por si só, né? Então, não tenho como dizer assim, estou sozinha. Às vezes até eu quero estar sozinha, mas impossível, né? Mas é engraçado que essa sensação de claustrofobia, como disse uma gestante que eu acompanhei,
dentro da nossa casa, de vez em quando só aparece, sabe? Porque parece que a gente não vai conseguir andar, não vai conseguir fazer as coisas, não vamos sair desse lugar. Mas aí eu já venho, né, como eu trabalho com a terapia, com a arte-terapia, com isso, eu já também me autocuido, vamos dizer assim, né? Me autocuido. Então, eu faço uma meditação, eu faço um escalda-pés, eu faço uma automassagem, eu respiro, eu escuto uma música, sabe? Eu procuro fazer coisas que vão me trazer calmaria. E a gente precisa, porque senão a gente não consegue pensar, né? Então, eu preciso estar bem para poder trabalhar, para poder estar com a minha família. Imagina uma família que briga o tempo todo e agora tem que estar junto dentro de uma casa. Imagina se a minha família fosse assim, se a gente não suportasse estar com os nossos familiares. A gente tendo que trabalhar em casa, a gente tendo que comer em casa, a gente tendo que lavar roupa, passar, varrer casa, limpar banheiro, e ir trabalhar, ir atender parto, e, né, fazer tudo isso. Imagina se a gente tivesse com pessoas que a gente não gostasse, fazem parte da nossa família, são meus filhos, meu marido, mas eu não conseguisse lidar com eles. Imagina a loucura. Que a gente, trazendo esse ponto para cá, o índice de violência doméstica aumentou absurdamente, isso é fato, né? Que a gente pôde ver noticiado assim muito nas redes sociais, mulheres, né, feminicídio, crianças, né? Então, é importante a gente pensar em tudo isso. Então, quando a gente está trabalhando com gestante que já tem toda uma gama de situações gatilho, vamos dizer assim, né? Uma gama de situações que podem ser gatilho para muitas coisas. A gente precisa trazer ela do que ela tem de bom, trazer ela para estar presente de corpo e alma nessa gestação, cuidando dessa vidinha que está ali. Então, a gente procura conversar sobre todos isso que a gente está conversando aqui lá no grupo, por exemplo, porque tem essa demanda, né? Então, a gente precisa acalmar esses corações para que tudo ocorra da melhor forma possível, né? Eu me sinto assim, às vezes louca, às vezes lúcida. Exatamente isso. Tem dia que você tá super bem, mas tem dia que eu tô querendo arrancar o cabelo. Teve outro dia que eu falei pro meu pai, ai pai, o que você acha de eu raspar a cabeça? Aí ele, por que você está pensando nisso? Eu tenho cabelo comprido, né? Então eu queria aquela sensação de leveza, né? Bem, a verdade é essa. A minha situação é um pouco parecida, um pouco diferente, porque eu também sou aluna da UNB, né? Eu também faço faculdade. Então, nossa, quando o semestre começou no passado com a pandemia, eu estava com 8 matérias, né? Então, não tinha condição de eu levar 8 matérias no EAD, gente. Essa mudança brusca de levar o trabalho, né, no caso a faculdade, para o ambiente online, foi muito puxada, e querer dar conta de tudo, né, querer fazer tudo minimamente perfeito é algo que eu tenho muito comigo. Então, foi muito difícil assumir para mim mesma que eu não estava conseguindo fazer tudo direito. Eu tive que trancar 2 ou 3 matérias, se não me engano. E para o segundo semestre eu já fui com menos sede ao pote, e também dá conta de quantas gestantes você consegue atender, né? Do quanto que você consegue se doar, porque bem ou mal, a gente se doa muito quando a gente está atendendo alguém. Então, será que eu estou bem para conseguir atender essa pessoa? É o exemplo clássico da máscara de oxigênio no avião, né? Primeiro você coloca em você, quando cai, depois você coloca no seu filho, na criança que está do seu lado. A gente precisa se cuidar para conseguir cuidar do outro. E eu comecei a fazer yoga justamente por isso. Não era uma coisa que eu botava muita fé, mas eu falei, eu preciso de alguma coisa que me desacelere. E eu faço quase todo dia de manhã, alguns dias sim, alguns dias não. Mas o que eu vejo é que nem a Magali falou, você faz uma meditação, é o momento que você para, você respira fundo e para olhar o que é importante, né? Então, eu senti muito essa sensação de claustrofobia, de me sentir presa dentro de casa no passado.
E esse ano eu melhorei bastante, acredito eu. E é uma luta, assim, diária do que a gente consegue fazer. Tem dia que eu tô super produtiva, que eu faço coisa pra caramba, e tem dia que eu não saio da cama, né? Que eu tenho que exigir enxaqueca, que era uma coisa que eu não costumava ter. Eu tive muito tempo de ter uma voltada agora. Então, o que eu recomendo tanto para qualquer pessoa, não só se está gestante, acho que para gestante ainda mais, é você escolher um momento no seu dia que você consegue parar, né? Seja para fazer o que você quiser. Vai ter gente que vai querer fazer yoga, meditação, tem gente que não gosta. Então, sei lá, compra um. Não precisa nem ser aqueles livros de colorir bonitos, sabe? Mas um de R$ 1 que você encontra na fila do supermercado. Só o ato de você parar, segurar o lápis e focar no que você está fazendo, eu acho que isso já traz uma sensação muito mais de aterramento, né? De parar, tipo, isso é o que importa agora. Então, a gente precisa inserir esses pequenos momentos de autocuidado ao longo do nosso dia, né? Eu sei que cada uma tem as suas dificuldades, né? Eu uso muitas redes sociais para divulgação do meu trabalho, para ajudar outras mulheres, e era uma coisa que eu pensava muito, cara, mas eu não tenho filho, né? Eu não tenho que cuidar de uma casa, eu sou filha, eu não sou mãe, né? Eu sou universitária, e bem ou mal, as gestantes que chegam para mim são muito parecidas comigo. Eu sempre fico com medo de estar parecendo, nossa, a menina tem filho, tem que fazer comida para ninguém estar reclamando, e não é isso, né? Tipo, a minha realidade é diferente. Então, até nas redes sociais, gente, procurem pessoas que se assemelham a você, né? Que têm uma realidade parecida com a sua. Porque os influencers, esse pessoal continua viajando, continua ganhando dinheiro, e o quanto que você consome desse tipo de conteúdo te afeta muito, por mais que não pareça, né? Então, isso foi uma coisa que me ajudou bastante. Bastante, sim, de procurar semelhante. Então, né, eu acho assim, Vitória, não sei se você quer dar uma palavrinha também, porque a gente já está quase, né, estourando, eu também gostaria de falar. Eu acho que tudo que a Magali trouxe aí, né, de informações, né, ainda bem que eu não fiz também uma apresentação, porque ia se repetir nos moldes, né, de trazer todas as informações, né, que a gente tem. Mas eu quero deixar, assim, uma coisa bem frisada, e aí eu passo a palavra para a Vitória. O que traz, né, nesse momento de pandemia, o que trouxe para essas mulheres medo, ansiedade, eu trago em uma palavra. Tudo bem, o desconhecido a gente já sabe que sim, né? A Magali já trouxe, a Vitória está trazendo a experiência dela da vida, mas são as informações falsas, as fake news. Um governo, eu vou falar, me desculpem, mas eu não posso me furtar de dizer que um governo despreparado como esse, com esse desgoverno que a gente teve até esse momento, o número de mortes de mulheres é muito maior do que a gente imagina, porque ainda não tem todos os registros. Está morrendo sim gestante, está morrendo sim mulheres em trabalho de parto, em função da desinformação de uma pandemia, onde pessoas que deveriam estar nos falando o que deveria realmente usar o distanciamento social, a máscara, aguardar, ficar em casa, com todos os problemas que a gente tem, né, familiares, isso não aconteceu. O que aconteceu? Até as gestantes queriam passar para elas a hidroxicloroquina, né, como um tratamento. A erisecmetina, eu vi receita médica para gestante, que perguntaram, eles, pelo amor de Deus, gente, a gente não passa vermífugo para uma gestante no comum, vai passar numa pandemia? Qual é a ação desse medicamento? Então, só para assim, chamar atenção, vão em busca do que realmente são os estudos científicos, são os estudos que toda hora está aparecendo aí na mídia, as revistas internacionais, as revistas nacionais, a Fiocruz, as revistas que nós temos, né, eletrônicas dentro da enfermagem, que está trazendo as informações. Claro que ainda a gente vai ter muito estudo pela frente. Então, assim, informação falsa traz, sim, medo, ansiedade, temor, e ainda leva a pessoa ao erro, que é o pior de tudo. Dentro da nossa área, da área da saúde,
as enfermeiras, enfermeiros, médicas, quem tiver aí médicos, né? Nessa gama de pessoas que estão nos assistindo, é a nossa responsabilidade informar o que é correto. Então, é isso que eu tenho para colocar nesse momento, que aí há uma redução, sim, de todos esses traumas, esses medos. Além do que, né, a gente sabe que precisa a questão da psicologia, né, de uma terapia, para que ajude a mulher a resolver mesmo o pânico, como você bem disse, daquela menina que teve o bebê no hospital, né, que teve que acionar, então, a saúde mental. Então, isso é fundamental. A informação correta é tudo nesse momento. Era isso que eu tinha para falar. Eu concordo em tudo, professora, em gênero, número e grau, né? Se antes já era difícil a gente passar informação de qualidade, sempre mostrando de onde que era, agora está mais ainda, porque o tanto de besteira, né, que a gente vê sendo compartilhado, e uma gestante, ela está preocupada nem com ela, né, ela sempre está preocupada com o bebê, então, quando coloca em risco a sua vida, do seu filho, você fica com medo, né? É muito importante a gente fazer esse trabalho de conscientização, de espalhar informação verídica, né? Porque os estudos estão ainda muito recente, por causa da pandemia como um todo, mas existem, estão aí. Cabe a gente repassar também. Muito importante o que você falou, com certeza. Tem uma gravidinha aqui com a gente, ela estava falando com a gente, querendo dar uma palavrinha com vocês antes de eu soltar a segunda pergunta. Beth, tá com você. Oi, gente. Meu nome é Elizabeth. Então agradecer, né, essas falas que trazem tanto alento. Eu me preparei tanto para não me emocionar, mas é porque eu já estou emocionada, né? E justamente porque eu me vi em muito do que a Magali falou, né, nos medos, nas ansiedades, nas dores e até nas culpas, né? Porque quando saiu aquela recomendação do Ministério da Saúde, eu tive que trabalhar em mim e dizer: calma, você não tem culpa. Calma, você não é o monstro irresponsável da sociedade. Justamente por me encaixar naquela categoria de não tenho mais tempo, é agora ou nunca. Eu tenho baixa reserva ovariana, vinha tentando e deu certo na primeira tentativa e estou aqui de 3 meses, numa gravidez de alto risco e sempre tendo que acalmar essa culpa desse dedo que vem de fora. Por que tu engravidou agora, sua louca? Né? Então, essas falas, né, trazem um alento, trazem o conforto necessário, porque a gente vive um momento de muita solidão, né? A gente não pode sair, né? Eu ainda saio para pré-natal, para consulta, e numa culpa muito grande por sair, porque é o medo, né? Eu tenho medo de pegar, tenho 43 anos, né? Eu fiz fertilização in vitro num projeto social, então é muito medo, é muita coisa a perder, é muita que eu tenho a perder também. E o ápice disso seria a vida, né? Então, eu agradeço muito essa fala, tudo que foi trazido, porque tudo isso traz um alento. Né? Também sou estudante de enfermagem da FCE, né? E nessa loucura toda da Vitória aí, com 7 disciplinas para dar conta, e tudo isso. Mas o que eu queria falar era isso, agradecer e dizer o quanto foi importante participar dessa roda. Obrigada, Madu. Só rapidinho falando com a Beth. Beth, não tenha culpa. Você sabe qual é o seu tempo.
Só isso que eu te digo. Viva a sua gestação em toda a sua plenitude, sabe? Porque com esse corona, sem esse coronavírus, tudo, outras doenças, outras questões aparecem na vida, e esse corona ele vai chegar e ele vai ser também encaixado dentro do espaço dele. Né? Agora a gente não sabe, mas muitos estudos estão aí para poder deixar a gente mais tranquila em relação a esse corona. Mas você sabe o seu tempo, e é isso, gente. Como que a gente vai dizer para uma gestante de 43 anos, sabendo que a gente tem um tempo de ovulação, né, de produção de atividade aí, bem menor que um homem, por exemplo, né? A gente tem os nossos limites ali. É verdade. Vai dizer assim, olha, não tem agora não, tem só quando você tiver lá 47, 48 anos, que mais ou menos a gente vai ter uma ideia de como é que vai estar esse corona, né? Como que a gente vai dizer isso para essa mulher? A gente tem esse direito de dizer isso para essa mulher? Né? Gente, o único país que colocou essa, não vou chamar conselho, né? Essa nomenclatura de a mulher não deverá esperar foi o nosso. Nenhum outro país falou da gestante, né? Que ela tivesse que esperar, entendeu? É tudo novo e realmente você tem que curtir a sua gestação, você está protegida, porque você tem a clareza disso, né? Dos cuidados que tem que ter, e é isso que importa, entendeu? O que alguém falar, não devia ter engravidado. Gente, não devia ter existido a pandemia, ponto. E aí? E agora? A gente está nela. E está nela com toda a nossa bagagem. E está nela com tudo que a gente tem. Está nela com as contas para pagar, né? Com a família separada, a família junta, a família que vai surgir, a família que se constituiu na pandemia. Quantas mulheres que não tinham oportunidade de estar com seus parceiros mais tempo dentro de casa, porque era o trabalho, estão grávidas do ano passado para cá. A gravidez continua, como bem a Magali colocou, né? Graças a Deus, gente. A humanidade do futuro só existe porque a mulher está grávida, porque vai nascer um bebê e é isso que tem que preservar. E a gente tem que lutar pelas 2 vacinas que são possíveis para essas mulheres, para reduzir, entendeu? Todos os riscos, né, que possam vir a ter. Então, essa é a questão, né? Eu acho que esse é o nosso papel também, né? Trazer A vida não para, né? Oi? A vida não para, né? A vida continua. Como bem colocou a Magali, a vida não para, entendeu? Não tem como a gente falar para a pessoa não faz isso nesse momento, entendeu? Não tem. Como que a gente vai dizer isso? Que a gente pode dizer, sim, olha, nós estamos numa pandemia, distanciamento social, uso de máscara, usar o álcool gel para higienizar as mãos quando você chega em casa, trocar toda a roupa, tomar banho, lavar bem as mãos o tempo inteiro, alimentar bem, ficar com uma imunidade alta, isso é que é importante, entendeu? E é isso que a gente tem que fazer, e é isso que a gente tem que se conscientizar. Quanto tempo vai? Ninguém sabe. Não vai acabar agora em julho. Isso aí vai, infelizmente, por muito mais tempo, né? Porque nós estamos com a população brasileira hoje, né? Deu ali no jornal, não chega a 10% imunizada com as 2 vacinas. Não chegou a 10%, gente. Enquanto que o Canadá está vacinando crianças de 12 anos, de 15 anos, entendeu? Aonde que está a falha? É a nossa, é aqui, né? É a espera que esse governo levou, foi as negações, né? Negacionista o tempo todo, entendeu? Então, agora, o que a gente tem que fazer? É nos proteger. Como que a gente faz isso? Seguindo, né? O que dita todos os artigos e cientistas e especialistas, né? É o cuidado. E é isso que a Elizabeth tem que fazer, a Beth tem que fazer. É esse cuidado, ficar em casa, curtir bastante a sua gravidez. Está com quantas semanas?
Tô com 13 semanas e 3 dias. Nasce em outubro, novembro? Novembro. Ótimo. Até lá, se Deus quiser, tá tudo certinho, né? Isso, vai dar tudo Então, certo. é isso que tem que fazer, é ter essa tranquilidade, né? Isso, É, e Beth, esse se ele medo. agarrou no seu útero agora, é para vir agora, entendeu? Não era para vir em outro momento. É, exatamente. E esse medo transforma ele em força, como a Rejane falou, que a informação é que vai ser valiosa para você, né? O que vai te tranquilizar. E se alguém mais colocar o dedo, né, para te culpar, manda para mim, para fazer uma arte terapia, uma meditação, a gente contorna isso. Entra lá no grupo de gestantes para entender como funciona isso, entender o seu motivo, né? Porque é isso, a pessoa está olhando só um outro lado, ela não entende o seu motivo, a sua necessidade. A gente tem uma lá também no grupo, a Isabel Rejane, não sei se você lembra, que ela era tentante também, né? Eu nem sei porque ela sumiu, não sei se ela ia tentar novamente agora, no final do ano passado, não sei se conseguiu, mas ela também já tem uma idade avançada e o médico pediu para esperar mais um tempo, mas aí veio a segunda onda, agora vem a terceira onda, e é isso, gente, vai vir quarta, quinta, esse corona, ele só vai sair daqui a um tempo, né? E olhe lá, a gente vai ter que conviver que nem o H1N1, né? Tomando a vacina todos os anos, né? Enfim, Tem uma eu se vi que tem uma preservar. pergunta aqui no chat que é: durante a pandemia, o parto em casa é aconselhável? Eu acredito, né, que sim. Claro que as três aqui gostam do parto domiciliar e as duas atuam com ele. Eu ensino, né? E claro que sim, porque a microbiota né, falando assim como professora, do lar é diferente do hospital. Eu não estou falando nem como pandemia, eu estou falando como no geral, né? É claro que sim. Mas também a gente sabe, a Magali e a Vitória tiveram experiência agora na pandemia a nível hospitalar, acho que elas podem colocar melhor essa questão, né? Gente, dos meus maiores sonhos ainda como doula é atender parto domiciliar, que eu ainda não tive essa oportunidade, mas é um sonho. Por enquanto, eu estou atendendo no hospital mesmo. Falando pelos que eu vi aqui, a Maternidade Brasília, que acredito que é a maior referência, assim, né, aqui no DF, ela está com um protocolo muito certinho, assim, para manter a segurança da gestante, da equipe, né? Eles é um dos poucos lugares que a gente consegue entrar sem maiores problemas, né? Sendo cadastrado. Então, para mulher que tem essa, não sei se está ansiosa e tal, lá eu tenho visto que o atendimento está muito bom. E já atendi em hospital também, só que em hospital, por mais que tenha esse cuidado, tem a ala da maternidade, tem a ala tem gente sendo tratada com Covid, né? Então, a gente toma todos os cuidados possíveis, né? Mas, assim, se eu engravidasse, eu ia querer parto domiciliar, eu sou... Mas isso é outra história. O parto domiciliar, eu acho que ele é indicado em todas as situações, assim, né? Pandemia ou sem. Lógico, com a mulher preenchendo todos os requisitos para poder ter um parto domiciliar, né? Não é quem quer que vai ter, que pode. A gente fala que o parto domiciliar é planejado, porque existe toda uma logística, todo um cuidado para ele acontecer. O planejar não é tipo, eu vou ter 3 horas de contração, isso daí não vai nascer. Não, não é assim que funciona. Mas você tem que estar com tudo certinho para conseguir ter um parto domiciliar. E o que eu vejo que tem motivado muitas mulheres a ter um parto domiciliar, uma casa de parto, é o medo. Então, é um sentimento legítimo, como qualquer outro, mas isso é algo que tem que ser trabalhado durante o pré-natal, durante a gestação, porque o medo ele vai te acompanhar, sendo na sua casa, sendo no hospital, sendo na maternidade. Você tem que aprender a lidar com ele. Né? Aí a Magali, eu sei que atendeu parto domiciliar na pandemia, né? Inclusive, eu querendo falar mais da experiência dela. Não, sim, atendi, mas você tocou num ponto muito importante, porque o medo não pode ser o medo que vai fazer você escolher o local onde você vai ter o seu bebê, sabe?
ele não pode ser um ponto principal. E tudo que você trouxe é muito importante, porque o parto domiciliar ele não é para toda mulher, é para aquela mulher que tem uma gestação de baixo risco, onde o tempo todo ela esteve bem e o bebê dela bem, né? E aí sim ela entra dentro de um protocolo, né, que é bem rigoroso, mais rigoroso até que um hospital, que uma casa de parto, porque esse risco ele precisa ser realmente mínimo. E todo parto domiciliar ele precisa ter um hospital de referência. Então, o parto ele é planejado, ele é domiciliar planejado, e ele precisa ter esse hospital de referência caso essa mulher precise de uma transferência por algum motivo, e eu já falei, acho que em outro momento, em outro espaço, até mesmo a exaustão pode ser um motivo. A exaustão da mulher pode ser um motivo para que ela seja encaminhada para um hospital, onde lá ela vai continuar no parto normal, mas se ela precisar de uma analgesia, ou se ela precisar de um outro tipo de conforto que o hospital possa dar, ela é transferida para lá. Então, o motivo, inclusive, para a transferência para o hospital pode não ser uma emergência, uma urgência, pode ser simplesmente um desejo da mulher que, não, cansei de ficar aqui, quero ir para lá. Né? Então, o parto domiciliar, ele é seguro, sim, né, por essas questões também que a Rejane falou da microbiota. É um ambiente onde a mulher está, o companheiro está, onde o bebê vai estar presente. Então, são bactérias caseiras, que a gente diz, são diferentes das bactérias hospitalares. Elas são muito mais difíceis, às vezes, de combater, né, e são muito mais potentes, porque ali passam, mesmo que seja a própria maternidade Brasília, mas passam várias situações ali, várias cirurgias são feitas ali, né? Várias pessoas circulam naquele ambiente. Então, o nível de bactéria é outro, completamente diferente, né? No hospital nem se fala, que é isso que a Vitória trouxe. Existe a ala também que atende o pessoal do Covid e o pessoal da maternidade, né? O Hospital Santa Helena, por exemplo, eles fizeram uma ala no primeiro andar para partos normais, para você não ter que estar lá no centro cirúrgico, sendo acompanhada num parto normal, por exemplo. Então, apesar dessa separação, é um hospital, onde tem o seu lado ali que atende também outras comorbidades, né? Enfim, é super válido, é muito seguro, desde que seja planejado. É isso que importa, sabe? E o medo, ele não pode ser o meu ponto pacífico para eu escolher, porque é isso que a Vitória trouxe. Se eu quiser ter um parto domiciliar por medo, pode ser que eu nem consiga parir em casa, porque o meu medo é tão grande de ter um parto em casa e acontecer alguma coisa, que eu vou parir melhor no hospital, né? Então, o medo ele tem que estar fora dessa escolha. Quem escolhe um parto domiciliar precisa querer um parto domiciliar. Ela precisa estar presente ali, de corpo e alma, para estar bancando essa história. Eu acho que até fazendo um link com assim, o planejamento todo de um parto, né? Porque hoje também na palestra de mais cedo, falaram sobre as casas de parto em si, né? E a Luz de Candeeiro agora estão conseguindo ter esse privilégio também de fazer o parto dentro da água, que na maternidade não, na casa de parto de São Sebastião eles não estão conseguindo ainda fazer. E mesmo assim, não extingue não de forma nenhuma o medo que a mulher vai ter, né? Porque por mais que como vocês bem falaram, o medo vai acompanhar a mulher, independente de o parto ser dentro de casa, o parto ser numa casa de parto que você está sendo acompanhada, fazendo seu pré-natal todo ali, tendo todo o acompanhamento, sabendo que você não está com Covid através dos exames, tendo sua doula, sua médica obstetra, sua equipe, a equipe que acompanha essa mulher o tempo todo, não extingue o medo, porque também, sim, pode ser uma situação nova, assim como mulher que está engravidando pela primeira vez, ou de outras gravidezes, eu acho que o medo sempre vai acompanhar, né? Aquele friozinho na barriga. Surgiu outra dúvida,
Falando bem assim, da Bruna. Vocês aconselham fazer o curso de doula estando no primeiro semestre da faculdade? Bruna, eu aconselho você fazer quando você quiser. Eu fiz o curso de doula, minha primeira formação em 2017, eu tinha 19 anos. E eu só não comecei a atuar imediatamente porque eu ainda não tinha passado para a faculdade, né? Então, meu pai falou, por favor, não comece a trabalhar, que ele tinha medo de eu começar a atender parto e não queria mais saber de estudar. Mal saber ele que a gente estuda muito quando a gente atende parto. Então, quando você tiver a oportunidade, você puder, você sentir no seu coração de fazer, eu super aconselho, porque, principalmente no início da faculdade, a sua visão vai ser completamente diferente, vai ser muito mais aberta, muito mais ampla, você vai ser uma profissional muito melhor, com certeza. Eu sou a favor de toda mulher fazer o curso de doula, porque o curso de doula, ele traz uma conexão com você mesmo tão grande que você passa a ter um outro olhar para a vida, sabe? Para o outro, para outra mulher, para sua mãe, para a sua ancestralidade. Então, eu acho super válido, assim. Claro, os cursos que trabalham tudo isso, né? Porque os cursos que são só objetivo, eles não trabalham esse outro lado. Então, eu curto, né? O curso que eu fiz foi na Matriusca. Foi um curso maravilhoso, com a Rita Parteira, com a Daphne, com a Melissa, da Casa Humaniza, com só gente top, assim, a Marília, a Tati Cabaleiro, a própria Marilda. Enfim, foi um curso assim que eu, nossa, carrego, tanto que a maior, acho que quase todas as que fizeram curso de doula lá, né? Doula, passaram a atuar como doulas, muitas enfermeiras fazendo, técnicas de enfermagem fazendo, que atuam, inclusive, lá no HUB. Isso faz uma diferença, como a Vitória falou, gente, é um outro olhar, né? É um outro olhar de empatia, assim, muito grande, sabe? Realmente faz a diferença, faz a diferença. Até fotógrafa, né, tem feito o curso de doula ultimamente. Fotógrafa, exatamente. Nós temos a Débora, temos aí essa Karen também que fez. A Karen, a Pri Doula também é fotógrafa. Eu concordo com a Magali e a Vitória. Qualquer pessoa, né, qualquer mulher, por enquanto são mulheres, né, Magali, que podem fazer, então homens não podem, mas qualquer uma de nós, né, qualquer uma de vocês, tinha antes um cuidado que a doula já tivesse tido algum parto ou alguma experiência, mas hoje já não tem isso. É muito importante, mas é como a Magali falou, escolha bem com quem você gostaria de fazer esse curso, de preferência com pessoas que realmente trabalhem toda essa questão holística e humanística, porque fazer um curso de doula online não dá certo, né? Até porque doular é cuidar, e cuidar é enfermagem também, tem que estar presente, né? De distante não dá, então realmente esse é o cuidado. Observa bem, veja, né? Converse com as pessoas que tenham feito o curso, ou converse com as pessoas que estão aí, né? Que representam alguns cursos que fizeram, que eu acho que é por aí que a gente muda, né? A mudança ela acontece a partir daí, tá bom? Então, eu acho que todas podem fazer, com certeza, e não precisa ser da enfermagem, não precisa, como bem a Magali falou, tem bióloga, tem historiadora, tem parteira que fez o curso de doula, tem enfermeira que fez o curso de doula. Então, agora tem muita advogada também fazendo, acho isso legal. Muita advogada fazendo curso. Exato, então, não é a profissão, é o desejo de querer estar presente, né? No parto. É interessante você tocar nesse assunto, porque eu também já fiz o curso de doula, também fiz na Matriusca.
nesse ponto de não ser preciso você estar no curso da área da saúde para fazer o curso de doula, porque eu tenho o desejo de, assim, a afeição, um olhar muito apaixonado pela maternidade, pelo maternar, pelo cuidar do outro, desde que eu sou pequena. Eu, com 4 anos de idade, falava, mamãe, nasci para fazer parto. Então, e sem saber o que era medicina, sem saber o que era enfermagem ou fisioterapia, e independente, o curso de doula também, porque eu tenho um hobby com a questão da fotografia, até o olhar que você tem no momento do parto muda completamente. E essa questão de trazer a ancestralidade do parto, ou durante o parto, e no curso de doula, é uma coisa surreal. Surreal mesmo. Então, façam de verdade, procurem, porque de fato é uma coisa muito maravilhosa. E só fazendo mais um comentário, Maria, eu gosto de deixar sempre claro que muita gente fala, não, como se a doulagem fosse um degrau para você ser enfermeira, né? E não é isso, são coisas distintas. Seria muito legal, eu acho, se toda pessoa que fosse ser médico obstétrico, enfermeiro obstétrico, conseguisse ter esse olhar da doula, mas não é um degrau para o próximo nível, sabe? Não, um dos pilares do parto humanizado justamente é equipe multidisciplinar, não tem um mais importante do que o outro. É todo mundo ali trabalhando junto, em função de um mesmo objetivo, cada um na sua função. Agora, o que eu vejo muito como estudante de enfermagem, né? Até eu, como eu falei, eu fiz o curso antes de entrar na faculdade, você tem essa eu acho que a gente tem muito imediatismo, né? A gente quer muito ver bebê nascendo, ver parto. E quando você começa, você quer ver mais. Eu acredito que a doulagem possibilita isso, da gente estar na cena de parto antes de fazer a faculdade, que são 5 anos para você conseguir atender, né, como enfermeiro. E você já vê como que funciona a enfermagem, como que funciona a medicina, até fisioterapeuta, porque hoje em dia até fisioterapeuta de vez em quando está em parto também, né? Então, é uma oportunidade muito bacana. É lógico que é um investimento, né? Eu falo, quem tiver a oportunidade de fazer, faça, porque eu não vejo ninguém arrependido de ter feito, independentemente da profissão. Nunca vi ninguém arrependido de ter feito. Só a gente que quer fazer. O lugar de atenção da gente é que é diferente. A atenção da doula é focada na mulher, né? A atenção do profissional que está assistindo o parto é no bebê, no nascimento. Então, por isso que não se confunde. A enfermeira que faz um curso de doula, num parto, ela vai estar assistindo ao parto, mas ela vai ter um olhar diferente para essa mulher, sabe? Então, essa é a diferença. A doula não atrapalha a enfermeira, nem a enfermeira atrapalha a doula, se cada uma souber o seu lugar naquele momento do parto. Então, só se complementa e a mulher só se beneficia com esse atendimento, porque ela vai ter alguém cuidando dela, enquanto tem alguém cuidando desse nascimento, desse bebê, né? Então, são coisas bem distintas e que se complementam perfeitamente. Daí, essa casadinha ser uma coisa, assim, maravilhosa, porque você consegue cuidar dessa dupla integralmente, sem atrapalhar, né, de uma forma multidisciplinar e que atende tudo ali naquele momento, naquele instante. A doula não fica preocupada em ficar auscultando o bebê, auferindo pressão, ver dilatação, não sei o quê, e nem a enfermeira fica preocupada em acalmar a mulher, em fazer a massagem na mulher, porque são compromissos e responsabilidades diferentes, né? Então, quando se tem essa clareza e esse entendimento, tudo flui bem. Enquanto fica no medo de será que ela vai ocupar o meu lugar, será que eu vou ocupar o lugar dela, essa guerra ela não existe quando você entende claramente qual é o papel de cada profissional na cena do parto, sabe? É bom isso. Deu para entender? Eu super tranquilo. Gente, a gente está já no nosso horário. Foi ótimo conversar com vocês.
muito esclarecedor e muito, assim, uma gama de conhecimento que vocês trouxeram para a gente com a experiência de Adu, vocês. tem uma pergunta Oi. no chat, só para finalizar mesmo. Antes disso, vocês teriam conhecimento de um curso de doula que tivesse um valor de investimento mais acessível para indicar a nós? Olha, os cursos do IFB, não sei se ainda estão acontecendo, mas são cursos gratuitos de doula, né? É maravilhoso também. Eu já fui facilitadora dos cursos, do primeiro curso de doula no IFB. E, bom, o gratuito que eu conheço é esse, né? Tinha na Fiocruz também, teve um na Fiocruz, que foi até a Rita Parteira quem conduziu, né? E os outros cursos tem o da Pri Doula, tem o Transformando Doulas, tem o da Matriusca, tem o da Casa Humaniza, se eu não me engano. Eles têm curso de doula lá também. Mas esses são pagos. Aí os valores eu não sei, né? Mas eu acredito que todos sejam flexíveis no sentido da forma de pagamento, né? De como você pode dividir, de como você pode, enfim, isso, do IFB. Isso mesmo, Regiane. Então, Muito obrigada pelas tem que ficar explicações. atenta. Eu não sei se no IFB está tendo ainda, mas quando sai no site deles, do IFB. Aí você procura lá. Muito obrigada pelas indicações, Magali. Muito enriquecedora toda a roda de conversa. E agora fechou com chave de ouro com essas indicações. A Vitória no chat também está indicando que ela faz parte da equipe da Pri. Então, Gente, eu já depois... fiz 4 cursos de doula, então, assim, se vocês quiserem indicação, conversar melhor, porque eu sempre falo, eu faço parte da equipe da Pri, mas eu já fiz outros também. Cada um tem seu ponto forte, eu deixo isso bem claro quando eu indico cada um. Vitória e Magali, dependendo da carga horária, né, a gente poderia transformar num curso, né, num curso de capacitação ou especialização, só que você sabe que a UNB não tem o dinheiro para pagar, mas a gente pode conseguir para, pelo menos a gente, né, eu acho que é uma proposta que eu acho que a gente pode levar, né, se não para esse o próximo ano, fazer um curso de doula, né, onde os alunos não pagariam, mas a gente teria que conseguir o dinheiro para os preceptores, as instrutoras, né, e o espaço para poder doular, né. Então, eu acho que seria uma Maravilhosa iniciativa, maravilhosa. Sim, eu acho que incrível, no meu primeiro Deus. curso a gente conseguiu fazer assim, que foi a Silvéria e a Fadinha, quando trouxe para Brasília, né, que a gente fez pela UNB. E tinha uma verba do Ministério que foi possível, né? Eu, na época, não fiz, porque eu acho que eu estava fazendo mestrado, alguma coisa, eu não pude acompanhar. Mas eu lembro que a Silvéria e a Fadinha estavam fazendo esse curso na época, né? Então, pode ser uma possibilidade de retomar, né? Sim, sem Nossa, dúvida. isso é incrível. Que interesse tem, a gente sabe. Que maravilha, gente. Eu fico emocionada com isso, porque, de fato, é uma oportunidade a mais para a gente, né? Então, é aproveitar. Se quiserem ter todo o meu apoio, podem conversar comigo. Mas, enfim, gente, muito obrigada, de verdade, de coração, por tudo. A gente só está recebendo um comentário maravilhoso sobre essa roda de conversa com vocês. Em nome do Centro Acadêmico e também da Semana de Enfermagem, de quem está organizando. Muito, mas muito mesmo obrigada por tudo, pelas palavras, pela disponibilidade de vocês também, de estarem aqui conversando com a gente. Eu que agradeço muito essa oportunidade, gosto de estar sempre com vocês, eu acho que eu já participo há muitos anos aí desse espaço, né, que vocês me oportunizam aí nesse momento, que é um assunto que realmente eu gosto muito de falar, e que eu acho que é uma semente que a gente precisa espalhar mesmo, porque a gente
trabalha com o início da vida, né? A gente trabalha com o início da vida. Então, é muito importante que esse início ele seja tratado com todo respeito, carinho, e que a gente possa proporcionar as melhores lembranças, né? As melhores memórias positivas desse instante, desse momento. Então, eu agradeço demais o convite, Luísa, que falou comigo. Não estou vendo ela aqui, mas ela falou comigo. E por vocês me receberem sempre tão bem. Gratidão, Rejane, Vitória, Maria Eduarda, Beth, todos que falaram aqui, Luísa, e todos. O chat eu não consegui ver, se tiver alguma questão para mim, pode mandar em particular, que eu respondo, tá? Maria Eduarda e Luísa. E, enfim, estou aqui à disposição. Eu também queria agradecer, gente. Eu sempre participo de todas as rodas possíveis em relação à gestação, como aluna e ter sido convidada dessa vez, assim, como uma das pessoas que senta na mesa, no caso, a gente está em casa, né? Fiquei muito, muito feliz, é muito importante a gente sempre estar conversando sobre isso também. Falo, quanto antes a gente conseguir falar sobre isso com vocês, melhor. Então, sei que tem muita gente que está entrando na faculdade agora, e como a Magali disse, são sementes que a gente vai soprando e vai espalhando por aí. Após a faculdade, cada um vai atuar em algum lugar, e eu tenho certeza que vai fazer diferença na vida de muitas mulheres. E faz muita diferença. Eu sempre falo, o parto é importante. A gente fala, o importante é que o bebê nascer bem. Não, o parto é importante, a forma que essa mulher é acolhida é importante. E eu agradeço muito por poder conversar com vocês sobre isso. Também agradeço a organização, né, do evento. Gratidão imensa, a Beth, pelo seu depoimento. Acho que é fantástico quando uma pessoa pode se colocar, né, de coração. E todas as participantes e os participantes também. Muito obrigada. Mais uma vez, gratidão. Agora, indo para os avisos finais, eu peço que quem está participando do evento não saia, porque a gente vai fazer o sorteio de 2 brindes para vocês ainda. Teremos, como aviso, amanhã a gente tem um seminário sobre a história da enfermagem no canal Centro de Memória de Enfermagem da UNB. A gente vai disponibilizar o link para vocês, para que vocês também tenham acesso. Creio que agora eu vou compartilhar aqui a tela para a gente fazer o sorteio. A gente pode sair, Maria Eduarda? Podem sim, vocês estão liberadas. Tá bom. Obrigada, Tchau, boa pessoal. sorte para vocês aí, que vocês sejam sorteados todos. Beijos. Obrigada. Beijo, gente. Em segunda tem evento da NHPN, pessoal, não perca também, que vai ser incrível. Gente, só um minutinho que a gente está tendo um probleminha técnico, mas a gente já vai começar.
Prontinho, agora vamos ver quem foi. Ainda não começou, não, o compartilhamento. Não? Não. Vocês estão vendo, gente? Aí, agora sim, pode ir. Oi? Vamos ver se vamos conferir mesmo o número de comentários, se são 57. Isso mesmo. Agora serão sorteados 2 prêmios, aliás, para 2 pessoas. Vamos lá. Ai, gente, perdão, a internet tá lenta. Vamos ver quem foi o primeiro. Madu, Só um minuto, eu tive que parar para ver se carrega. tá bom então, tranquilo. Começou a aparecer para vocês? Sim. Beleza. E aí, a gente tem o nosso primeiro resultado. Vamos ver se a pessoa seguiu tudo certinho. O número foi o 57. Da pessoa. Se eu não me engano, foi uma mulher. Foi a Samara Rosa de Albuquerque Ribeiro. @ Samara Ribeiro Doula. Olha, uma doula, gente. Nossa equipe vai... Gisa, você viu? Sim, tô confirmando. Aguarde só um pouquinho. A gente tá Tranquilo. aqui correndo. Não, tranquilo. Enquanto isso, eu vou sorteando o segundo número. Vamos ver se o computador ajuda, se a internet ajuda, vocês perdoem. Vamos ver se vai. Número 31. Que é Isabela MCS.
a própria. E a gente vai ter que fazer o sorteio do primeiro prêmio de novo, porque a Samara não estava seguindo as regras. Vamos ver se tem algum sortudo. E agora foi o número 39. Vamos ver quem foi. Carolina Gabriela Gonçalves de Menezes. Vamos ver, @_ Carol Gonçalves. E enquanto a nossa equipe também tá vendo a outra. Conferindo, só um minutinho. Isabela foi aprovada, a número 31. Então, parabéns, Isabela, pelo teu prêmio. A gente vai entrar em contato com você, caso você não esteja aqui também. E Qual agora a foi o gente está outro? verificando. Foi o 39. Carolina Gabriela. Vamos conferir, gente. E acabamos de confirmar, a Carol também foi aprovada. Parabéns, Isabela e Carol, pelos prêmios. Assim, a gente vai entrar em contato com vocês para direcionar o prêmio para vocês, tá bom? Gente, muito obrigada por quem ficou até agora com a gente. Boa tarde a todos. E até semana que vem ou até amanhã no evento que vai ter, hein? Tchau, tchau, gente.